Como você está nessa noite? Animado? Mais ou menos, né, pastor? Diante de tudo aquilo que eu tenho vivido, abatido, pode ser que você esteja assim nessa noite. E não existe pecado nenhum nisso. E é sobre este tema, amados, que eu gostaria de falar para vocês, tendo em vista que nós já cantamos esta canção, Esperança em Ti, a minha fé está em Ti. Eu gostaria de falar a respeito do tema depressão espiritual, baseado no Salmo de número 42. Mas antes da gente ler esse texto, eu gostaria de orar com vocês e pedir que Deus nos abençoe na reflexão da sua palavra. Vamos orar? Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, que nós nos reunimos nesta noite diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor fale de uma maneira muito especial aos nossos corações. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, Pai, e as dificuldades que muitas vezes temos enfrentado produzem abatimentos em nossa alma, em nosso espírito, em nosso coração. Nós, com ousadia, queremos dizer para Ti, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre sobre este assunto que tem sido um problema que afeta muitos cristãos. E quem sabe muitas pessoas que estão aqui nesta noite, muitas pessoas que estarão ouvindo esta mensagem, algum dia, um dia desses, estão passando por tribulações na sua alma. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Como salmista, ousamos dizer, desvenda os nossos olhos, para que nós vejamos as maravilhas da Tua palavra. É o nosso desejo e oração. E oro a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho o texto impresso e eu quero ler este texto, que está no Salmo de número 42, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de Ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das Tuas cachoeiras. Todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: porque Te esquecestes de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém e amém.
Tema da nossa reflexão, depressão espiritual. E eu separei como título desta reflexão, sem alegria, mas com esperança. Sem alegria, mas com esperança. Isso reflete exatamente o que o salmista, o filho de Corá, está descrevendo aqui neste texto. Eu queria recomendar para vocês a literatura de apoio. Esse é um tema que a gente não consegue esgotar. É um tema muito vasto. E sempre tem alguém que escreve melhor que outro alguém. E livros são muito importantes. Então eu gostaria de recomendar para vocês, se você gostaria de conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema, depressão espiritual, eu gostaria de recomendar esse livro, A Depressão, de Spurgeon. Foi um livro lançado pela editora Fiel. Um livro fantástico que fala a respeito desse grande homem de Deus que foi Spurgeon, que lutou durante praticamente toda a sua vida ministerial contra a depressão. E apesar da depressão, foi um homem grandemente usado por Deus. Um outro livro que eu gostaria de recomendar para vocês a respeito desse tema, depressão espiritual, é um livro cujo tema é Depressão Espiritual, do Martyn Lloyd-Jones, um dos últimos avivalistas do século passado, já falecido na década de 80. Esse livro é um clássico da editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. É um grande livro, você vai gostar. Martyn Lloyd-Jones, além de ser pastor, ele foi médico. Então ele entende muito bem como funciona, né, essa estrutura, o organismo humano e as razões também da depressão. Vale a pena ler esses livros. Mas, queridos, nesta noite eu gostaria de falar para vocês, antes mesmo de começar a nossa reflexão, falar para vocês as razões pelas quais eu decidi nesta noite pregar a respeito desse tema, depressão espiritual. A primeira razão, vocês se lembram que nós não estamos pregando uma série no mês de janeiro, nós estamos escolhendo temas avulsos. Primeira razão, eu orei sobre qual tema deveria pregar, e creiam, Salmo 42 estava sempre na minha mente, no meu coração. Segunda razão, no dia 20 agora, semana passada, eu recebi a triste notícia do falecimento de um colega de ministério, e a morte deste homem teve como pano de fundo a depressão espiritual. Terceira razão, porque eu decidi pregar sobre esse tema. A depressão tem sido o mal do século. Mais de 300 milhões de pessoas, creiam, mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de depressão. Cerca de 4,4%, significa dizer, da população mundial sofre de depressão. Quarta razão, muitos cristãos genuínos estão sofrendo de depressão. Talvez você que esteja aqui neste auditório esteja sofrendo de depressão. Talvez você que esteja nos assistindo pela internet está sofrendo de depressão. E creio, esses irmãos que estão sofrendo de depressão, muitas vezes não estão sabendo lidar com esse problema. São pessoas que se sentem punidas por Deus, pessoas que estão se sentindo menos espirituais, pessoas, quem sabe, que estão se sentindo culpadas porque estão passando pela depressão, irmãos que estão confusos porque estão passando pela depressão e até alguns vivendo sem esperança diante de tal mal. A quinta e última razão pela qual eu decidi pregar sobre este tema nesta noite, amados, é que eu estava estudando o esboço expositivo de um colega batista sobre como vencer a depressão, baseado no Salmo 42. Um grande esboço, um esboço denso,
muito rico, do pastor Luciano Robson Petelevitz, da PIB de Sumaré. E quando eu estava refletindo sobre o esboço desse colega, eu ainda estava em dúvida no meu coração se eu deveria falar sobre esse tema. Eu estava igual o Gideão. E aí eu fiz um voto com Deus. Eu fiz como o Gideão. Eu falei: Senhor, eu só vou pregar neste tema se eu conversar com esse pastor e ele me autorizar a lançar mão do esboço do seu estudo. Esse pastor estava de férias, eu não o conheço pessoalmente, nunca tive contato com ele. Ele estava de férias. Quando eu acionei o WhatsApp dele, estava lá uma mensagem, uma placa: estou de férias. Eu falei: bom, se o senhor quiser que eu pregue, então eu vou enviar uma mensagem para esse colega, e ele tem que responder essa mensagem muito rapidamente. E creio, 2 minutos após eu enviar a mensagem, o pastor respondeu: pode usar a minha pregação, pode usar o meu sermão. Então, amados, créditos para o esboço desta reflexão ao pastor Batista Luciano Robson Petelevitz. Então vamos lá. Alguns acham, amados, que a depressão é frescura. Alguns acham que depressão é coisa de gente desocupada. Nem sempre. Às vezes sim. Por exemplo, eu creio que o excesso de ócio gera tristeza na alma do indivíduo. Por quê? Porque o ser humano passa a viver uma vida sem propósito, sem sentimento de missão. Isso é muito comum nos adolescentes desta geração. Os nossos adolescentes, eles são proibidos de trabalhar, eles são proibidos de ter ofício. Irmãos, eu comecei a trabalhar com 11, 12 anos, e não foi porque os meus pais pediram que eu trabalhasse, foi porque eu via os meus pais trabalhar e eu desejei trabalhar. Isso fez muito bem para a minha alma, para as minhas emoções. Então a garotada hoje, eles estão muito no videogame, muito nos shopping centers da vida, muito nas redes sociais. E é claro que o excesso do ócio, o excesso de futilidades na nossa vida vai gerar tristeza na alma e no coração. Outros acham que é sinal de falta de fé ou sinônimo de carnalidade. Crente que é crente não tem depressão. Já ouviu isso? Muitas vezes eu já ouvi. E quem sabe, muitas vezes nós já afirmamos isso, na euforia do nosso primeiro amor, né? Nós temos Jesus, nada vai acontecer, nada vai nos abalar, nós somos super crentes. Às vezes a gente tem esse sentimento no nosso coração e a gente se engana. Crente que é crente não tem depressão. Se tem depressão é porque está em pecado. Alguns até falam isso: fulano está em pecado, é por isso que ele está depressivo. Lamentavelmente, a pessoa depressiva, amados, é alvo de muitos comentários. Eu estou trazendo muita coisa aqui do pastor Luciano, mas também ao longo desta reflexão haverá muitas coisas que Deus nos dará ao longo dessa reflexão. Haverá algumas adaptações. Então, de acordo com a necessidade deste público, eu creio que Deus falará muito ao teu coração. A depressão é uma doença, amados, psiquiátrica, que produz sentimento de tristeza, produz sentimento de desânimo. Sabe aqueles dias que você acorda, que você não tem vontade de se levantar da sua cama, que você não tem vontade de abrir a janela. A depressão, ela produz um desencanto, e a depressão, queridos, pode levar as pessoas ao suicídio, infelizmente. Kátia Regina Gobel-Nichelli é uma psicóloga cristã.
Ela compara essa doença da alma com a experiência como se você estivesse passando por um túnel muito escuro. Isso é depressão. O Salmo 42 foi escrito por alguém que estava com a alma abatida e perturbada, certo? Certo. Versículo 5, versículo 11, o salmista diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa expressão é a mesma expressão que Jesus usa em João capítulo 14. Não se turbe os vossos corações, meus amados discípulos. Credes em Deus, credes também em mim. Então, é um refrão que se repete neste salmo, no versículo 5 e no versículo 11. O salmista aqui, esse salmista, ele estava passando pelo túnel sombrio da depressão. Eu gostaria de fazer algumas considerações preliminares sobre este Salmo 42. Salmo 42 e Salmo 43, você está aí com a sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia aberta, eles estão interligados. Não sei se você já percebeu isso. Em vários manuscritos hebraicos, eles compõem um único poema. Esses dois salmos pertencem ao conjunto dos salmos dos filhos de Corá. Você se lembra dos filhos de Corá, ou filhos de Coré? Coré, aquele líder de uma família que se rebelou contra Moisés e contra a sua liderança. Nós encontramos isso em Números capítulo 16, versículo 11. E Deus mandou juízo sobre aquela família. E eles foram engolidos vivos, foram sepultados vivos. Mas pela misericórdia de Deus, Deus preservou um remanescente. E olha que misericórdia. Esse remanescente se tornou servos do Senhor. Eles se tornaram levitas. Então os salmos dos filhos de Corá compreendem os salmos do 42 até o salmo 49. De todos os salmos dos filhos de Corá, somente o salmo 43, talvez na sua Bíblia não tenha mesmo, não recebe o cabeçalho. Sabe aquele título que fica em cima do capítulo? Isso porque o Salmo 43 é uma continuação ou continuidade do Salmo 42. Além disso, Salmos 42 e 43 possuem o mesmo estribilho, palavra difícil, o mesmo refrão. Vejam, 42 versículo 5, versículo 11... e 43, versículo 5. É o mesmo refrão. Por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então esse refrão mostra que existe um elo de ligação entre o Salmo 42 e o Salmo 43. Portanto, quem lê o Salmo 42 não pode perder de vista o Salmo de número 43. Eu quero destacar aqui duas informações do cabeçalho deste salmo. A primeira informação: o salmo é um salmo didático, é um masquil. Masquil é um termo hebraico que tem como significado ensinar. É isso que significa. Então, quando você vê na Bíblia assim, olha, um masquil de Davi, foi um salmo escrito com o propósito de ensinar o povo de Deus, como o pastor Joseniel falou nessa manhã, perfeitamente, que a intenção da pregação é ensinar o povo de Deus, é educar o povo de Deus. Então o salmista quer nos ensinar a quê? A superar a depressão. É essa a proposta deste salmo. Ele quer nos ensinar a superarmos o abatimento da nossa alma, que muitas vezes, amados, nós passamos por esse túnel escuro da depressão. E esse túnel escuro, ele é angustiante, ele é tenebroso. Mas sabe o que é confortável, amados? É saber que muitas pessoas, inclusive este homem, que passou pelo túnel escuro da depressão, ele saiu do outro lado, ele viu uma luz do outro lado, ele viu esperança. A segunda informação do cabeçalho desse salmo é a respeito dos filhos de Corá.
Eles eram levitas responsáveis pelo ministério da música no templo de Jerusalém, no período do rei Davi. 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 19, nós encontramos estas informações. O levita que escreveu esse Salmo 42 era alguém envolvido no ministério do templo de Jerusalém. Irmãos, vejam, apesar do compromisso que esse homem tinha com a obra de Deus, apesar da comunhão que esse homem tinha com Deus, e apesar da comunhão que este homem tinha com outros irmãos, ele passou pelo túnel escuro da depressão. Ele passou. E aqui eu quero abrir um parêntese para a nossa reflexão, amados. Nos dias atuais, nos dias em que nós estamos vivendo, existe um culto à alegria permanente. Nesse presente século, dê uma olhada nas redes sociais, as publicações que têm sido realizadas pelas pessoas. A maioria das pessoas, elas estão colocando ali situações que parece que elas estão em êxtase permanente. Parece que não existe tristeza no coração daquelas pessoas. E muitas vezes as pessoas que estão passando por lutas, por aflições, por abatimento em suas almas, navegando pelas redes sociais, pelos Instagrams da vida que estão estragando os cristãos. O tal do Instagrando, né, pastor? Pois é, a pessoa está enfrentando uma luta tremenda, grandes dificuldades, abatimento da alma, e de repente vê ali rostinhos felizes da vida, que na verdade aqueles rostinhos são matos falhos que estão me escondendo muitas vezes tristezas e decepções. Existe um culto permanente à alegria nesta presente era, e creio, não é somente nas redes sociais. Dentro de nossas próprias igrejas, dentro de nossos próprios ajuntamentos, existe esta ideia de que crente não passa por tristezas, de que crentes não passam por depressão. E se crentes não passam por depressão, se eu estiver deprimido, quando eu entrar ali às portas do templo, eu vou colocar uma máscara de alegria. Não faça isso, meu irmão. Se você precisar entrar nesse auditório chorando, entre chorando, porque Ana entrou no templo em prantos, chorando. E quando Ana saiu, o seu semblante não era mais o mesmo. Era semblante de esperança, era semblante de alegria. Então existe essa cultura hoje. É um homem fiel a Deus, é um homem que serve a Deus, é um homem que tem comunhão com Deus, compromisso com a obra de Deus, compromisso com os irmãos, mas é um homem que está passando pelo túnel escuro da depressão. A comunhão com Deus, amados, não nos isenta da depressão. Os crentes, por mais santos e consagrados que sejam, ainda que sejam atuantes na igreja, estão sujeitos ao abatimento da alma. Vejam alguns exemplos. O ousado profeta Elias enfrentou a caverna da depressão a ponto de desejar a própria morte para si. Conforme está escrito em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi foi esmagado pela culpa. Davi experimentou grande aflição de alma e seu coração gemia. E ele descreve isso no livro de Salmos, capítulo 38, versículo 8. O profeta Jonas deixou o ódio e amargura tomar conta do seu coração. Um homem de Deus, um homem que tinha uma missão de Deus, um projeto de Deus, uma palavra de Deus para uma nação. Mas esse homem, nós notamos em Jonas capítulo 4, versículo 3, que ele tinha um clamor suicida.
no seu coração? Queridos, o apóstolo Paulo, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, ele passou por momentos de profunda tristeza a ponto de se desesperar da própria vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. E naquele capítulo do livro de Atos, eu creio que é o capítulo de número 27, onde Paulo enfrenta aquela grande tempestade, onde aquele navio se despedaça, ali ele fala a mesma coisa. O próprio Jesus, o que dizer de Jesus? Jesus foi um homem perfeito, amados. Jesus, ele não tinha pecado. Ele era um homem sem pecado. Era um homem que desfrutava de íntima comunhão com Deus. E vocês se lembram que ali no Getsêmani, no jardim da agonia, ele passou por momentos de profunda tristeza. E me parece que Jesus faz uma alusão a este salmo, quando ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Nós somos todos feitos de carne e osso, eis a razão pela qual não somente Davi, mas muitos homens de fé, mesmo tendo sido grandes instrumentos de Deus, viveram momentos de grande angústia, amados, e sofrimentos, reagindo de modo que jamais imaginamos. É o que diz Kátia Regina Gobel-Nichelli, essa psicóloga cristã. A circunstância do Salmo 42. O autor do Salmo 42 e 43 estava no Monte Hermon, versículo 6, na nascente do rio Jordão, ao norte da terra de Israel. É o lamento de um cantor do templo, é gente envolvida com louvor, e gente envolvida com alegria, exilado no norte, perto da nascente do Jordão, que anseia voltar à casa de Deus e que transforma seus anseios em fé resoluta e esperança do próprio Deus. Ao que nos parece, esse homem estava exilado e ele desejava voltar ao templo. Os irmãos precisam se lembrar que a comunhão, o estar na presença de Deus, naquela época, dependia de Jerusalém e dependia do templo. Irmãos, no Salmo 42, nós podemos ver o quê? Sinais da depressão. O que nós podemos ver? Sinais claros de uma pessoa que está deprimida. O salmista aqui, ele demonstra alguns sintomas da depressão. Primeiro, o choro contínuo. Está no versículo 3, e eu quero ler novamente para vocês, que diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? É alguém que está usando uma linguagem hiperbólica? Sim, é um salmo. É uma poesia hebraica, mas através desta poesia ele expressa o que ele está vivendo. É um homem que, de tanta tristeza na sua alma, no seu coração, e principalmente pelo fato de ter absorvido as críticas, vivendo momentos de tristeza. Onde está o seu Deus? Quando você, por exemplo, está desempregado, está abatido, muitas vezes vêm os endiabrados da vida e diz para você: mas você não serve a Deus? Onde é que está o seu Deus? E este homem, ele vai absorvendo tudo isso, e ele chora, e é um choro contínuo, é um choro que não passa, é um choro que ele vivencia e experimenta dia e noite, é o que ele mostra aqui para nós. Então, o primeiro sintoma aqui, esse choro contínuo. Segundo, está no versículo 4. O versículo 4, ele diz assim: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. O segundo sintoma da depressão é a nostalgia.
Vocês observam aqui que existe um fundo nostálgico nesta fala do salmista. O filho de Corá, ele se lembra dos momentos festivos, que ele estava entre a multidão e o povo, e em Israel havia pelo menos 3 grandes festas de peregrinação, que era a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Êxodo capítulo 23, do versículo 14 até o versículo 17, a gente vai ver ali a respeito dessas festas. Para aquele levita, as peregrinações alegres eram coisas do passado. E quantas vezes na nossa fala, pessoas que só falam a respeito do passado, pessoas que estão vivendo no passado, pessoas que estão dando sintomas da depressão. Terceiro, no versículo 5, 6 e 11, alma abatida e perturbada. Ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que estás abatido, ó minha alma? O verbo aqui, estar abatido, tem um sentido geral de estar curvado. Vejam, irmãos, e não é assim. Quando nós estamos enfrentando momentos de abatimento, nós andamos curvados. E é esse o sentido daquilo que está sendo escrito aqui pelo salmista. É um homem que está derrubado, é um homem que está desesperado. O salmista descreve aqui a desintegração da sua alma, a dissolução do poder da vida, do poder interior. Um homem que está sem reação. Esse homem estava totalmente sem ânimo, sem força para continuar a vida. E quantas vezes, amados, nós de fato estamos assim, passando por abatimento de alma e com a nossa alma perturbada. O quarto sinal de uma pessoa que está em depressão é essa sensação de afogamento. Ele diz aqui no versículo 7, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Essa sensação de que a pessoa está sendo sufocada, afogada, esse sentimento de falta de ar, é um sintoma comum de quem experimenta a depressão. E não somente os filhos de Corá, ou o filho de Corá escreveu sobre isso, mas no Salmo 88, versículo 16 diz: a tua ira me esmagou. E no versículo 17 diz: o dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobre por completo. Sensação de sufocamento, sensação de afogamento. O quinto sintoma que o salmista mostra para nós a respeito da depressão são as dores físicas. Está no versículo 10. Olhem comigo o versículo 10. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Algumas traduções dizem assim: esmigalham-se-me os ossos. O salmista descreve aqui o despedaçamento, e o verbo que ele usa é beretzá, despedaçamento dos meus ossos. E é uma referência a dores físicas. A palavra que ele usa é uma palavra muito forte, amados. Essa palavra, quando é traduzida para a língua portuguesa, ela perde muito significado. Mas a palavra que o salmista usa aqui é como se fosse um assassinato. Essa palavra que ele usa aqui para tratar dessa ferida, mostrando que a ferida da alma que ele estava passando era uma ferida realmente mortal. Irmãos, e não é assim que acontece conosco. Quando nós estamos muito abatidos, quando nós estamos muito tristes, o nosso corpo dói, a gente sente dor de cabeça, a gente sente dores pelo corpo, a gente sente dor na alma. Muitas vezes a gente não tem apetite, alguns eu sei que comem desesperadamente. Mas via de regra, a pessoa não come, a pessoa emagrece,
a pessoa ela sente no seu físico. E é exatamente isso que está acontecendo aqui com o salmista. Muito bem. Além disso, essa sensação, de isolamento, porque ele está distante do templo. Ele está longe de Deus, mas ele anseia por Deus. Via de regra, as pessoas que estão deprimidas, elas não gostariam de estar num lugar como esse, onde existem muitas pessoas. Elas preferem estar em lugar reservado, solitárias, sozinhas. Isso é outro sinal, outro sintoma da depressão. Mas muito bem, existe cura para essa alma abatida? Existe. Existe cura, amados, para o sofrimento da depressão? Existe. O Salmo 42 não é somente o lamento de uma pessoa depressiva, é também o canto daquele que busca o auxílio do Senhor. É a expectativa de alguém que tem fé em Deus. Esse sofredor, esse filho de Coré, ou Corá, ele perdeu a sua alegria, mas ele não perdeu a sua esperança. É um homem que, embora esteja expressando a sua tristeza profunda, mas ao mesmo tempo é um homem que expressa no seu escrito a esperança que ele tem. Ainda o louvarei, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, como nós conseguimos vencer essa tal da depressão? A primeira verdade que nós encontramos, como nós podemos vencer a depressão, é ter sede de Deus. Está no versículo 1 e no versículo 2, ele diz assim, olha, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Amados, como nós podemos vencer essa tristeza que muitas vezes nos abate de uma maneira tão profunda? Quem sabe uma tristeza fruto de problemas familiares, quem sabe uma tristeza fruto de perdas que nós temos, alguém morreu na família, um cônjuge, um filho, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada. Como nós podemos vencer? E o salmista ele usa essa comparação com a corça, que tinha anseio por águas. Era um animal que estava ali vivendo no deserto, e para saciar a sua sede, ela buscava águas correntes. Isso nos faz lembrar daquilo que a palavra de Deus nos ensina, lá no livro de Jeremias, que o seu povo, ele deixou o manancial de águas vivas, de águas correntes, e ele preferiu as cisternas rotas, as águas lamacentas. Amados, e quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas vezes nós estamos buscando saciar a sede da nossa alma em outras coisas? Quantas vezes nós estamos buscando na diversão? Quantas vezes nós estamos buscando no entretenimento? Quantas vezes nós estamos buscando no consumo? E tudo isso, nada disso vai saciar essa sede que nós temos. O Eclesiastes, livro da sabedoria, Salomão diz que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem. Amados, coisas finitas, coisas passageiras, elas não conseguem preencher essa necessidade que existe na alma, uma sede de Deus. E é dessa maneira que esse homem, ele consegue superar, ele consegue ver uma luz no fim do túnel. Não a partir simplesmente de psicotrópicos, se fosse nos dias atuais. Não a partir de entretenimento, mas a partir da sua comunhão com Deus. Ele sabe que a sua comunhão com Deus, ele sabe que estando na presença de Deus, toda essa tristeza vai se acabar.
E sabe o que é interessante? Que esse homem aqui, ele está desejoso por Deus, apesar da tristeza. Ele não está orando aqui, amados, se você prestou atenção. Ele não está orando para que essa tristeza passe. É interessante isso. Não que haja algum pecado em você orar para que o problema passe, a tristeza passe. Mas sabe o que é interessante na vida deste homem? Que ele está orando e clamando e desejoso pela presença de Deus e não pelo fim dos seus problemas. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui neste salmo, amados, é que nós precisamos admitir o problema. Nós não podemos ser negacionistas. Crente não tem depressão. Eu estou feliz e eu canto, e eu faço publicações no Face, e publicações de alegria. Meu irmão, você está esmagado pela vida, você está esmagado pelo problema, você precisa admitir. Nós podemos ver isso no versículo 5 e no versículo 6. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque você está assim tão abatida, ó minha alma? E muitas vezes, o que é que a gente faz com a tristeza? A gente sublima, a gente passa por cima, a gente quer se desviar, a gente não admite que estamos tristes. Eu fico pensando, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está enferma, se ela não admite o problema, amado, se ela não admite a doença mata essa pessoa, porque essa pessoa não vai buscar um médico. Como é que nós vencemos a tristeza? Admitindo que nós estamos abatidos, admitindo essa tristeza no nosso coração. Mas uma terceira verdade que eu aprendo aqui com o filho de Corá, como que eu me livro, como que eu venço a depressão, é não desistir de lutar, amados. Quando a gente olha a essência deste salmo, nós percebemos que existe um homem que ele admite que está triste, ele admite que está abatido. Ele fala nesse texto que a tristeza foi produzida até pelo próprio Deus. As tuas ondas estão sobre mim, ele está apontando para Deus. Esse homem é um homem que está conversando com Deus, mas é um homem que está falando: eu desejo estar na presença de Deus, eu não vou me entregar, ainda o louvarei. E nós precisamos aprender com esse salmista. Quantas vezes, amados, a gente quer jogar a toalha? Nós estamos tristes, nós estamos abatidos, nós não estamos vendo esperança. Mas porque este homem luta, porque este homem não desiste, porque este homem, ele tem sede de Deus, amados. Esse é o segredo. Aquele que tem sede de Deus, Deus não vai desapontar. Aquele que tem sede de Deus, Deus vai assistir. Aquele que tem sede de Deus, Deus vai revestir este homem, esta mulher de forças. Não desista de lutar, porque este salmo está nos ensinando exatamente isso. E alguém que está triste, profundamente triste até a morte, mas alguém que não desistiu de lutar. A quarta lição que eu aprendo: como vencer a depressão, é pregar para a sua alma. Como assim, pastor? Versículo 5 e versículo 11, nós podemos ver isso claramente. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E aí ele diz: a minha alma está profundamente triste. Por isso me lembro desde a terra do Jordão, nas alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Mas no versículo 11 ele diz: porque está assim tão triste a minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós precisamos conversar com a nossa alma, amados. Nós precisamos pregar para a nossa alma.
Mas via de regra, o que é que acontece? É o contrário. A nossa alma que acaba falando conosco. Não é assim? Se tem alguma coisa para fazer, olha, você não vai conseguir. Uma voz dentro de você dizendo, você não vai conseguir. Você é um fracassado. Você não pode. O salmista está dizendo, antes que a sua alma converse com você, você tem que conversar com a sua alma. Você tem que perguntar. Irmãos, quantas vezes isso acontece comigo? Eu pergunto para a minha alma, por que você amanheceu tão triste assim? O que é que está acontecendo com você? De onde está vindo essa tristeza no teu coração? E é exatamente isso que o salmista está nos ensinando. Olha, pregue para a sua alma, diga para a sua alma, espere em Deus, pois ainda você vai louvá-lo. Espere em Deus, tenha paciência, Deus é fiel. Você vai louvar, você vai para Jerusalém, você vai para o templo, você vai voltar às suas atividades, você vai. Como é que eu venço a depressão? Pregando para a minha alma. Nós precisamos dizer constantemente, amados, para a nossa alma, espere em Deus, você vai louvá-lo novamente. Esse sentimento de tristeza vai passar. Esse sentimento de angústia vai chegar ao fim. Não é o seu fim. Teve um homem na Bíblia que achava que era o fim. Ele entrou numa caverna e ele pediu para ele a morte. E o que Deus tinha para ele? Projetos. Projetos. Você vai ungir reis, profetas no teu lugar. Não é o fim, amados. Você precisa dizer para a sua alma, não é o fim. Lembre-se de Deus no presente para ter um futuro melhor. Quando se lembrava do passado, o coração do salmista se enchia de tristeza, não é verdade? No versículo 4, quando ele se lembra das festas, ele se enche de tristeza. Mas no versículo 6, olha o que ele diz: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, e desde o monte Misná. Eu quero resumir aqui. Nós podemos lembrar do nosso passado, daquilo que Deus fez? Podemos trazer essas lembranças ao nosso coração, não para vivermos lá no passado, não para vivermos na melancolia, porque muitas vezes a gente faz isso. Mas o salmista está nos ensinando aqui, nessa transição de versículos, que se essa alegria do passado, que ele não tem mais, e que ele se lembra dessa alegria, entristece o seu coração. No versículo 6, ele está dizendo que essa lembrança do passado o impulsiona para a vida, para acreditar no amanhã, para acreditar no futuro, para não se entregar. Lembre-se de Deus no presente, amados, para ter um futuro melhor. E é isso que a gente deve fazer ao nosso coração. Nós cantamos aqui uma canção, eu sei que Ele fará outra vez, amados, e a gente se esquece disso. Quantas experiências nós vivemos em nossas vidas com Deus, experiências fantásticas, situações que a gente pensava assim, puxa vida, é o meu fim, e Deus naquele momento falou, não é o teu fim, eu vou transportar você dessa situação de morte para uma situação de vida, e a gente se esquece daquilo que Deus fez no nosso passado. Nós precisamos lembrar do nosso passado, do agir de Deus, e trazer para o nosso presente, para a gente ter uma visão de futuro. É isso que precisa acontecer conosco. O salmista, nesse texto também, ele reconhece, amados, a graça
de Deus sobre a sua vida. No versículo 8 ele diz assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Sabe qual é o nosso grande problema no meio da tristeza, no meio da depressão, amados? É que a gente foca os problemas, a gente foca a tristeza, a gente foca a não solução e a gente se esquece da graça de Deus que está sobre as nossas vidas. Você pode estar triste nessa noite, você pode estar triste neste momento, abatido neste momento, mas você respira, você está vivo, você está sendo sustentado por Deus. Ele fala sobre isso, o fiel amor de Deus, mesmo ele enfrentando as dificuldades, ele enfrentando a tristeza. Irmãos, nós precisamos olhar no meio das nossas angústias, ao nosso redor, e quando a gente olhar, a gente vai ver a graça de Deus sobre nós. A gente vai olhar para os nossos filhos e vai ver que Deus nos deu filhos abençoados. A gente vai olhar para o lado, olhar para a nossa esposa, olhar para o nosso marido e ver que Deus nos deu pessoas fantásticas e formidáveis. A gente vai olhar para a cruz, a gente vai olhar para o Calvário e saber que tudo isso vai passar e que as aflições do tempo presente, amados, não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Nós precisamos reconhecer a graça de Deus, e quando a gente reconhece essa graça de Deus, nós vencemos a depressão. Último lugar, faça oração ao Deus da sua vida. Faça oração ao Deus da sua vida. Versículo 8: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Se você observar ao longo do texto, aqui está um homem que questiona Deus. Questiona Deus. Irmãos, quantas vezes está faltando mais isso, e é por isso que a gente está sufocado pelas nossas angústias. Deus sabe que você é pó, Deus sabe que você se entristece, Deus sabe que você se abate, Deus sabe que existem questionamentos no teu coração e você precisa falar para Deus. E Deus escolheu a oração, amados. E esse homem, ele questiona Deus, ele desabafa com Deus. Mas esse homem, ele ora a Deus a respeito de esperança, ele ainda vai louvar. E no Salmo de número 43, ele fala que vai ver a luz do Senhor. É alguém que está atravessando o túnel escuro da vida e está dizendo: eu verei a luz do Senhor. Irmãos, sabe o que acontece conosco? Infelizmente nós abandonamos a oração. Eu oro 3 vezes por dia: café, almoço e janta, pastor. Essa oração não vale. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos abrir mais o nosso coração para Deus, amados. Nós precisamos falar mais das nossas dores, das nossas angústias. Deus, Ele fez a seguinte promessa: clama a mim e eu respondeste-ei. Salmo de número 34, diz assim: clama os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Quem sabe a gente precisa clamar mais, a gente precisa falar mais com Deus, a gente precisa abrir mais o nosso coração para Deus, e assim a gente vai vencer essa tristeza da alma, essa depressão. A gente vai receber o frescor de Deus, amados.
E aí eu me lembro novamente dessa mulher chamada Ana, mãe de Samuel. Uma mulher que estava sendo espezinhada, já ouvi essa palavra? Estava sendo oprimida pela concubina do seu marido, por Penina. E ela chorava, ela não comia. Chorava como esse salmista dia e noite. Ela não se alimentava, ela não se alegrava, ela tinha uma tristeza profunda, tão profunda, que ela vai para o templo, ela fala: eu vou para o Senhor. E aquela mulher, ela começa a orar a Deus, e o sacerdote que já tinha perdido a sintonia com Deus, Eli, ele fala: olha, aparta de você o vinho, mulher. E ela diz o quê? Eu sou uma pessoa oprimida de alma. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Mas aquela mulher, ela vai para a presença de Deus, ela ora a Deus, ela se derrama. O texto diz, amados, que ela só mexia com seus lábios. Aquela mulher não tinha mais voz, ela não tinha mais forças, mas em espírito, ela falava com Deus. Aquela mulher, ela falou muito mais alto com o seu coração do que com a sua voz. E depois daquela oração, aquela mulher, ela se levanta, e o seu semblante era outro, era de alegria. Ali havia a luz que o filho de Corá está dizendo: eu verei a tua luz. Eu quero concluir, amados, com um personagem que eu citei nesta noite. O personagem Elias. Vocês sabem, Elias, ele recebeu uma sentença de morte de uma mulher em que ele havia derrotado. É interessante como nós somos, né? Você sabe que Elias foi um dos maiores profetas, se não o maior profeta do Antigo Testamento. Ele recebeu uma sentença de morte de Jezabel. Eu farei contigo o que você fez. E ela jurou pelos deuses, mas os deuses dela estavam mortos, e Elias sabia disso, porque ele derrotou os profetas de Baal e aqueles deuses. Ele tirou até sarro. Quem sabe eles estão dormindo. Mas aquele homem recebe uma sentença de morte. Ele entra num quadro de depressão tão profunda que ele deixa o seu moço, e ele caminha, e ele entra numa caverna, e ele quer dormir, e ele dorme. Mas aquele homem é despertado pelo anjo de Deus, o Deus que vê. Deus nos vê. Ele viu Elias dentro da caverna, e aquele anjo preparou uma refeição, tocou em Elias, Elias comeu. E Elias falou a razão. O que está fazendo aí, Elias? Mataram os teus profetas, só eu sobrevivi. Para mim basta. Melhor para mim é morrer. Depressão profunda, tristeza profunda. E aquele homem, ele dorme de novo depois que ele comeu. E o anjo vem, toca nele novamente e diz: Elias, come. Olha a refeição. Com aquela refeição, a Bíblia diz que ele andou quantos dias e quantas noites? Pergunta de EBD. 40 dias e 40 noites. Você sabe o que é andar 40 dias e 40 noites? Aproximadamente uns 500, 600 quilômetros a pé. E aí Deus chega para aquele homem e diz: Elias, você Elias, depois que ele fala que melhor é morrer, você vai ungir Azael, rei da Síria. E você vai ungir Jeú em teu lugar, você vai ungir profetas, Elias. Não é o fim. Não é o fim. Eu ainda tenho propósitos para a sua vida.
Meu irmão, minha irmã, se você está passando por esse túnel escuro da depressão, como o filho de Corá passou, como Elias passou e tantos homens de Deus passaram, saiba de uma coisa, não é o fim. Deus ainda tem projetos para a sua vida. Creia, confie nele, busque ele, se derrame diante dele. Pregue para a sua alma, pregue para o seu coração. Diga para o seu coração, relembre tudo aquilo que Deus fez ao longo de toda a tua história de vida. E você vai ver, você vai vencer esta depressão. Amém, amados? Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Quem sabe você que está aqui está vivendo esse momento como filho de Corá. Minha alma está profundamente triste até a morte. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você se coloque diante de Deus, de pé. Não diante dos homens, amados, não diante do pastor, mas diante de Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua coragem. Deus seja louvado pela sua ousadia. Deus seja louvado pela sua confiança. Deus seja louvado. Quem sabe você que está nos assistindo de casa também está vivendo essa noite escura da sua alma, vivendo, quem sabe, sem esperança, chorando dia e noite. Deus quer te visitar nesse tempo. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar o seu ânimo, as suas emoções. Deus quer restaurar o seu espírito. A nossa força está no Senhor, como nós acabamos de cantar. A nossa força vem do Senhor, a nossa esperança está no Senhor. A esperança do salmista estava no Senhor. Querido Deus e Pai, é tão ruim, ó Deus, lidar com o sentimento de abatimento e tristeza. Mas o fato é, ó Deus, que nesse tempo muitos estão passando. A exemplo de todos aqueles que com fé e com ousadia se levantaram para o Senhor nessa noite, aqui neste auditório e também em suas casas. Ó Deus, neste momento em que nós oramos, ó Deus, nós pedimos a visitação do Senhor sobre esses amados e a restauração do espírito abatido, ó Deus. Restaura, derrama poder sobre essas vidas, derrama da tua esperança sobre esses corações aflitos. É tão difícil, ó Deus, é tão difícil viver a tristeza angustiante da alma. O teu filho Jesus, lá no Getsêmani, ele convidou os seus discípulos, porque aquele seria um momento terrível para ele. Ele precisava de companhia, ele precisava de força. E o Senhor ali no Getsêmani, o Senhor assistiu o teu filho, o Senhor confortou o teu filho, o Senhor consolou o teu filho, o Senhor animou o teu filho da mesma forma, Deus. Venha com teu poder sobre os teus filhos nessa noite, sobre a tua igreja e sobre todos aqueles que estão assistindo, ó Pai. Consola, conforta, traga esperança, coloque sonhos em seus corações, que eles possam viver em novidade de vida a partir deste momento. Pai, encha os seus corações de alegria, alegria do teu Espírito Santo, alegria da tua presença, porque a tua palavra nos ensina que na presença do Senhor há abundante alegria. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.